E aí galerinha, beleza? Vamos continuar então com orgânica, um assunto muito difícil aí pra galerinha. Não é tão difícil assim não, vocês vão pegar simples. Química simples. Solta a vinheta aí! Mas antes de começar a te explicar o conteúdo, já se inscreva no nosso canal e já curta esse vídeo aqui para nos ajudar a manter esse projeto de videoaulas para vocês. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso site. Chega lá, www.quimicasimples.com.br. Viu aí que seguiu certinho? É nóis, tamo junto. Agora vamos pra aula aí, né? Vamos pra aula, galera. Você começa ou eu começo? Eu começo. Então fechou, então. Bate aí. É nóis. Vai lá. Hoje nós vamos falar sobre a hibridização do carbono. Mas antes de falar sobre a hibridização do carbono, vamos lembrar um pouquinho lá da nossa química geral, a aulinha sobre distribuição eletrônica, né? Bom, para fazer a distribuição eletrônica, nós vamos jogar o número de elétrons no diagrama. Aquele famoso diagrama que é chamado diagrama de Linus-Pauling, que mostra a sequência energética dos elétrons nas camadas e subcamadas. Bom, olhando o carbono aqui, ó, o carbono ele tem número atômico igual a 6. Se ele tem número atômico igual a 6, nós temos que distribuir 6 elétrons, porque o número atômico é igual ao número de elétrons em um átomo quando ele está neutro. Beleza? Olhando aqui então, ó, 1s2, porque o S suporta até 2 elétrons, 2s2, 2p2, um total de 6 elétrons. E esse é o estado fundamental do átomo de carbono. Bom, um pouquinho mais para frente, depois de distribuição eletrônica, nós falamos sobre números quânticos, teoria moderna do átomo. E nessa teoria moderna do átomo, nós falamos sobre a teoria de orbitais. Se eu for colocar essa distribuição em esquema de orbitais, você vai ter o seguinte: o subnível 1s ele é constituído por um orbital, e no caso do carbono, esse único orbital dele está totalmente preenchido com elétrons emparelhados com spins opostos. Aqui você tem um elétronzinho com setinha para baixo, um elétronzinho com setinha para cima. Isso significa que o spin deles são opostos e eles se emparelham ali dentro daquele orbital. Aqui o subnível 2s, ele também tem 2 elétrons. E o subnível 2p, ele tem 2 elétrons. Mas você tem que lembrar lá da aula de orbitais que o p, o subnível p, ele é composto por 3 orbitais. A gente costuma chamar de px, py e pz, certo? Então ele tem aqui 3 orbitais. No que ele tem apenas 2 elétrons, você distribui o máximo possível esses elétrons. Então você vai ter 2 elétrons sem par, 2 elétrons desemparelhados e um orbital vazio. Esse orbital aqui, ele está sem elétron, ele está vazio. Beleza? Bom, esse é o estado fundamental do carbono. Mas o carbono, a gente sabe que ele faz 4 ligações. Para fazer 4 ligações, ele precisa fazer 4 emparelhamentos. E para fazer esses 4 emparelhamentos, ele precisa de 4 elétrons desemparelhados. Olhando o estado fundamental do carbono, nós vemos apenas 2 elétrons desemparelhados. Então, para explicar como o carbono tem a capacidade de fazer 4 ligações e não apenas 2, porque só tem 2 elétrons desemparelhados, nós chegamos na teoria de hibridização. Então, para o carbono fazer 4 ligações, ele precisa ter 4 elétrons desemparelhados. O que vai acontecer? Ele vai passar por um estado que a gente chama de estado excitado. Tá vendo esse elétron que está destacado em verde? Ele vai receber uma energia externa. E de acordo com a teoria de Bohr, quando um elétron dentro de um átomo recebe energia, ele salta para uma camada mais energética. Esse elétron vai receber energia e vai saltar para esse orbital vazio aqui na frente. Olha aqui então, ó, estado excitado, quando tiver a excitação do elétron. A camada de valência do carbono tinha o 2s e o 2p. Só que o elétron que estava aqui no 2s, ele vai receber energia e vai passar para cá, para um estado chamado de estado excitado do carbono. Agora sim você consegue perceber que ele tem 4 elétrons desemparelhados. E agora ele pode fazer então 4 ligações.
Só que esse orbital 2s ele é um pouquinho mais interno do que os orbitais p. Então imagina o seguinte, se o orbital 2s é mais interno do que o orbital p, como que ele vai ligar com um átomo externo se ele está na parte mais interna do átomo? E por isso acontece um fenômeno da fusão dos orbitais, a hibridização dos orbitais, e eles tornam todos eles orbitais idênticos. O 2s ele se funde com os três 2p's que nós temos. Então a fusão é entre um orbital s e 3 orbitais p. Se um orbital s se funde com 3 orbitais p, a gente tem uma fusão que é chamada de sp3. E aí a gente tem novos orbitais agora. Esses novos orbitais são todos eles chamados de sp3. Esse aqui é um orbital sp3, esse aqui vai ser um novo orbital sp3, esse aqui vai ser um orbital sp3 e esse aqui também um orbital sp3. Então você tem 4 orbitais idênticos. Esses orbitais eles foram frutos da fusão de um s com 3p, por isso que ele é chamado de sp3. Todos eles têm o mesmo valor de energia, e então todos eles vão fazer o mesmo tipo de ligação, porque são orbitais idênticos. Nesse caso aqui, hibridização sp3 é quando o carbono faz 4 ligações idênticas, 4 ligações sigmas, 4 ligações simples. Esse carbono que faz 4 ligações simples, ele é sp3. O arranjo estrutural desse carbono é uma geometria tetraédrica, como está representado aqui no nosso modelinho de átomo, ó. Tá vendo um tetraedro? Tetraedro, 4 ligações idênticas para o carbono. Então, 4 orbitais idênticos, 4 orbitais sp3, frutos da fusão de um s com 3p. E além disso, nessa molequinha aqui, o ângulo ele é de 109 graus e 28 minutos, certo? O ângulo entre todas as ligações é idêntico, igual a 109 graus e 28 minutos. Existem outros tipos de hibridização que o Vinícius Pavanelli vai explicar melhor para você agora. Então, galerinha, o tio Soneca falou com vocês sobre a hibridização dos carbonos e como é formado o carbono sp3, a sua geometria e o seu ângulo. Não vá embora, fique aí para ver o carbono sp2, o sp e depois a regra da mão do pastel que o tio Pavas vai colocar em primeira mão para vocês. Mas antes a gente precisa entender como que funcionam os carbonos sp2 e o carbono sp. Tudo devido à hibridização. Agora, saca só. Tcharam! Primeira coisa que você precisa saber. Para acontecer uma ligação π, precisa ter um orbital p puro. Então, o que é um orbital p puro? O orbital, esse pzinho puro, é aquele que não se hibridiza, é aquele que não se junta para formar aquele emparelhamento de elétrons. Então, ele tem uma energia diferente dos demais. Então, a gente coloca ele separadinho. O orbital p puro, ele está aqui, ó, separadinho dos outros. Saca só, esses outros 3 orbitais aqui, eles têm energia igual. E essa energia igual, ó, é entre um S, um P e um P. Então temos SPP, que a gente chama de SP2. Esse Pzinho fora aqui vai fazer a ligação π. Lembrando que temos ligação sigma, uma dessas duas é sigma e a outra é π. Então todas as vezes que aparece uma só ligação π, esse orbital é um Pzinho puro, só um Pzinho puro, ok? Então a gente chama esse carbono de carbono sp2. Por quê? Porque ele tem uma geometria trigonal plana e tem um ângulo de 120 graus. Tudo isso porque ele tem um orbitalzinho p puro. Agora, o outro carboninho tem 2 ligações π. E a gente tem que lembrar o seguinte, para cada ligação π precisa de um orbital p puro. Então, nesse caso aqui do carbono sp, teremos 2 orbitais p puro. Então aqui, ó, separadinhos. Enquanto aqui temos o S e o P. Então a gente chama de SP1 ou então SP, tanto faz para você, que tem energia igual segundo a sua hibridização. E aí, que configuração que ele adquire? Ele adquire a geometria linear, porque é uma linha, né? E o ângulo dele entre essas ligações são de 180 graus. A gente chama ele de carbono SP. Se você quiser colocar SP1, também não fica errado, mas esse 1zinho não precisa ser colocado.
Ok? Entenderam aí, galerinha? Galerinha, o tio Soneca falou para vocês sobre o carbono sp3. Olha aqui um exemplozinho do carbono sp2. O carbono sp2 é aquele que tem uma ligação dupla e duas ligações simples. Essa ligação dupla ela é representada dessa maneira e uma delas é sigma, a outra é pi. É aqui quando temos ligações simples, uma é sigma e a outra também é sigma. Beleza? Isso aqui é no carbono sp2. Segura aí, ó. Agora nós temos carbono sp, que faz duas duplas. Uma delas é sigma, a outra é pi. Uma delas é sigma e a outra é pi. Esse aqui é chamado de carbono sp, porque ele faz duas duplas ligações, tendo dois orbitais p puro. Ok? Segura de novo. E aqui agora nós temos um carbono que faz uma ligação tripla e a outra é simples. Lembrando, sempre obedecendo as 4 ligações do carbono. Ó, uma tem que ser sigma, as outras duas tem que ser pi. Beleza? Então esses carbonos aqui têm dois orbitais p puro, fazendo então, sendo um carbono então sp, geometria linear, ângulo de 180 graus. Beleza? E aí, galerinha, agora se liga no macete da mão do pastel. Essa mão do pastel você vai fazer muito na hora das provas. E como você não precisa arrancar os dedos para fazer a prova, que isso não é cola, você pode fazer isso no horário de prova. Então você vai fazer assim, ó, faz assim aí, ó, que eu tô vendo aí, ó, faz assim. Faz assim. Você tem uns 4 dedinhos na mão? Vai que é o Lula, né? Tem uns 4 dedinhos na mão? Você tá lá. Ó, esconde o dedão, faz os 4 dedinhos. Cada dedinho seu representa uma ligação do carbono, sendo que o carbono faz 4 ligações sempre. Tá aqui, 4 ligações. Quando o carbono está fazendo ligações simples, ó, 4 ligações simples, 4 ligações separadas. Agora ele é sp3, porque você conta os intervalos. Ó, olha os intervalos dos dedinhos. sp1, sp2, sp3. sp3, então. Quando o carbono faz 4 ligações simples. Agora, quando o carbono faz uma ligação dupla, ó, ligação dupla. Uma ligação dupla, duas ligações simples. E aqui, ó, sp2, você conta só os intervalinhos. Quando ele faz duas ligações duplas, ó, duas ligações duplas. Agora ele é sp1, porque ele só faz duas ligações duplas, né? Ele é carbono linear. Aí você tá lá, ó, sp1. Agora, quando ele faz uma ligação tripla e uma simples, que é atendendo as 4 ligações, ele também é sp1. SP. Então a gente faz isso. Beleza, galerinha? Pegou esse macete aí? Não esquece da mão do pastel do tio Pavas. Se inscreve aí, vai.